A paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui para o resumo da lição de número 3, com o tema A Conversão de Saulo de Tarso. Vamos ler então o nosso texto áureo, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 3 e 4, que diz: E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Verdade prática. A verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. Saulo de Tarso, ele era aquele homem que perseguia a igreja e ele pensava estar fazendo tudo o que era correto, ele pensava estar fazendo a vontade de Deus. Isso denota que ele não era convertido, ele não tinha as suas faculdades intelectual, emocional e volitiva transformadas pela palavra de Deus. Então ele precisou de um encontro real com Cristo Jesus para ele entender o Evangelho, para que ele pudesse entender a vontade de Deus. E a conversão de Saulo foi uma das coisas mais importantes para o cristianismo, porque depois de Jesus, ele foi a pessoa mais envolvente, na história do cristianismo. E então essa experiência que ele teve foi muito importante. Ele precisou passar por isso para que ele entendesse a vontade de Deus, para que as suas vontades, as suas faculdades pudessem ser libertas, para que ele entendesse o que é que Deus queria da parte dele. E depois dele liberto, esse mesmo zelo que ele tinha para com o judaísmo e o farisaísmo, ele terá esse mesmo zelo para as coisas de Deus. Então veja a importância disso, de nós termos a libertação da parte de Deus. Então, quando nós temos a libertação, o Senhor vai usar essas virtudes, para o reino de Deus. E foi com Saulo de Tarso, que a igreja de Cristo vai deixar de ser reconhecida como uma simples seita e vai ser reconhecida agora como uma religião cristã respeitada, É o próprio escritor Lucas que vai reconhecer isso, dizer que a igreja de Cristo era reconhecida como apenas uma seita, no versículo 2 do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, e os conduzisse presos a Jerusalém. Então veja bem que a Igreja de Cristo era considerada apenas uma seita pelo judaísmo, mas isso vai mudar. Quando Saulo se converte a Cristo, lá na igreja de Antioquia, para onde ele foi levado para discipular os irmãos ali junto com Barnabé, a transformação que Deus fez na vida de Saulo vai impactar os irmãos que ali também foram convertidos, que ali também encontraram com Jesus e vão seguir o exemplo de Paulo, ou Saulo de Tarso, e ali eles vão ser reconhecidos como cristãos pela primeira vez. Então vai haver essa mudança, um reconhecimento desse povo de Deus, desse povo que agora segue Jesus como cristãos, que significa pequenos cristos ou imitadores de Cristo. Então aqui o tópico de número 1 fala sobre a conversão de Saulo, um ato da graça de Deus. A conversão de Saulo e sua experiência sobrenatural. O Senhor Jesus, ele sempre toma a iniciativa de nos encontrar. Porque o homem sem Deus, ele não tem nenhum desejo de buscar a Deus. Então, esse é um ponto que nós precisamos considerar. O homem distante de Deus, ele não quer buscar a Deus. Saulo de Tarso, o que é que ele queria? Ele queria perseguir a igreja, ele queria
fazer todas essas perseguições contra o povo de Deus. E ele se alegrava com isso. Por isso que precisamos entender que no processo da salvação, tudo isso é feito pela graça de Deus. Conversão sobrenatural, essa experiência sobrenatural, ela vem da parte e da iniciativa do nosso Senhor Jesus Cristo. Saulo, como um filósofo estoico, ele conhecia muito bem a natureza. Ele havia estudado sobre a natureza, sobre o sol, né? O sol é muito importante para o filósofo estoico. Porém, Saulo vai ter experiência de conhecer uma luz mais forte do que o sol. Então ele teve uma experiência mais impactante do que aquilo que ele já conhecia. E isso foi necessário porque ele não ouvia o evangelho por boca de outros pregadores. Ele precisava de algo impactante, à altura da sua necessidade. Isso acontece conosco. Nós somos impactados de acordo com a necessidade pessoal. Quantas pessoas que têm o seu encontro com Jesus em momentos mais difíceis da sua vida, em momentos de maiores adversidades, em momentos de enfermidades, em momentos, né, de dores, de sofrimentos, problemas familiares e coisas assim. Saulo foi diferente, porque Saulo ele estava no auge do momento de que ele estava sendo satisfeito com o resultado que estava tendo com o seu trabalho em perseguir a igreja. Então Saulo encontra com Jesus no momento em que ele estava feliz, ele estava realizado, se sentindo realizado, porque o seu trabalho estava tendo sucesso. O trabalho de perseguir a igreja era um trabalho que estava dando certo. Então, veja que tudo que Deus faz, Ele faz de acordo com a nossa necessidade e cada um de nós temos uma experiência específica no processo da salvação. Mas nós precisamos entender que tudo isso vem de Deus. Quando ele encontra com o Senhor, ele é convencido de que ele está fazendo a coisa errada, que ele está no caminho errado, que ele precisa se voltar a Deus, que ele precisa se aproximar de Deus, que ele precisa da salvação, que ele ainda não é salvo. Ele estava enganando a si mesmo. Ele pensava que ele estava salvo porque ele guardava as obras da lei. Então ele tem esse impacto e ele entende que realmente ele é uma pessoa perdida. Então, 1.2 diz a iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo. Então, volto a dizer, Saulo estava em um momento de sucesso, ele estava perseguindo a igreja, e isso estava funcionando muito bem, né? O seu coração estava totalmente duro com relação ao cristianismo, à vontade de Deus, os seus olhos estavam cegos, ele precisava de um choque de realidade. Isso que Deus faz com o pecador. É por isso que quando o Senhor Jesus ele vai enviar os seus discípulos, é Ele que diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ele não faz o contrário, ele não diz para o mundo vir ao discípulo. Não. Ele não diz para o mundo vir para a igreja, mas ele diz para a igreja ir ao mundo. Porque o mundo sem Deus, ele está tão cego nos seus delitos e pecados, ele está morto nos seus pecados, que ele não tem condições. Ele tem uma vontade escrava, ele tem um intelecto e as emoções escravizadas pelo pecado. Ele não tem condição de escolher outra coisa a não ser pecar. Por isso que o homem, se não for por iniciativa de Jesus, ele não tem condição de ser salvo. Porque ele sente falta de Deus, ele sabe que está faltando alguma coisa no seu coração, mas ele não sabe onde encontrar isso, ele não sabe aonde buscar a Deus, ele não sabe nem o que é que realmente ele está precisando. Ele precisa de Deus,
mas ele não sabe de que esse vazio no seu coração é falta de Deus. Ele vai tentar preencher isso com outras coisas, porque ele não entende que ele precisa de salvação. 1.3. A graça salvadora se manifestou a Saulo. Então Jesus ele se manifesta numa grande luz no caminho de Damasco, quando ele estava perseguindo a igreja de Cristo. O versículo 3 do capítulo 9 de Atos diz: E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, ele teve esse encontro com o Senhor e ele cai por terra. Veja que o encontro que ele teve com Jesus teve um impacto muito grande, uma presença de Deus muito forte na sua vida, que a graça de Deus se apresenta de uma forma impactante e ele cai por terra. Existe uma discussão de onde que ele cai, né? Se ele cai de um cavalo, de um camelo, ou se ele estava a pé. Provavelmente ele estava assim montado num animal, porque a distância entre Jerusalém e Damasco é mais de 200 quilômetros. Então provavelmente ele estaria aí no lombo de um animal. Porém, para nós sermos bíblicos, nós precisamos apenas ficar com as escrituras que diz que ele caiu por terra. Podemos usar sempre conjecturas com relação à palavra de Deus, mas precisamos sempre procurar ser bíblicos. Se a Bíblia não diz do que ele caiu, vamos ficar apenas com as escrituras, para a gente evitar de a gente pegar um vício de dizer o que a Bíblia não diz. Aqui, se a gente disser que ele caiu do cavalo, não vai ter nenhum problema grande, não teremos aqui um grande equívoco. Porém, se a gente sempre ter essa forma de tratar o texto bíblico, poderemos cair em erros e erros grandes. Então, ele teve esse encontro dramático com o Senhor Jesus, porque o Senhor ele sempre apresenta a nós de uma forma que nos chame a atenção. Depois, Paulo vai escrever isso nas suas cartas. Em Efésios, capítulo 2, versículo 8, ele vai dizer que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Ou seja, é um presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Saulo era um homem que se gloriava de servir a Deus, seguindo a lei, né? Guardando a lei. Mas ele vai aprender que ninguém é salvo por guardar a lei, mas nós somos salvos por meio da graça de Deus, por meio desse dom precioso que nós recebemos de Deus. Em Tito, capítulo 2, versículo 11, Saulo também vai escrever que a graça de Deus ela se manifestou salvadora a todos os homens, né? Mostrando que Deus ele não tem uma elite para ele salvar, um povo isolado que está predeterminado para a salvação em detrimento de outros. Não. A salvação ela é proposta a todas as pessoas. É uma proposta que Deus faz a todos. Agora, volto a dizer, essa proposta ela, ela é dada inteiramente pelo Senhor e Ele nos dá essa condição de responder positivamente ou negativamente, mas tudo isso vem de Deus. O próprio Jesus vai dizer lá em João capítulo 1, nos versículos 11 e 12, que ele veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam. E todos aqueles que o receberam, ele deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, qual é a nossa parte no processo da salvação? Receber Jesus. E o que é receber Jesus? É eu fazer alguma coisa, alguma obra para que eu receba Jesus? Não.
A princípio, para eu receber Jesus, é apenas estender as mãos. É isso que acontece quando alguém está faminto. Então aparece alguém e lhe oferece um prato de comida. O que essa pessoa faminta pode fazer? Simplesmente estender as mãos e receber esse presente, esse prato de comida que vai matar a sua fome. O que pode acontecer quando alguém está com sede? Ele pode estar e ter ao seu redor uma grande quantidade de água potável, de água boa, mas se ele não beber dessa água, ele continua com sede. Ele precisa receber essa água, ele precisa dizer sim, ele precisa permitir que essa água passe para dentro da sua boca, do seu corpo, e essa água tenha uma ação interna para que mate a sua sede. Assim é o nosso encontro com Jesus, a nossa conversão. Nós precisamos receber aquilo que é de graça, aquilo que é um presente da parte de Deus. O tópico de número 2, Saulo e a doutrina bíblica da conversão. Então, a conversão é uma doutrina bíblica, nós precisamos entender isso. Tudo começa quando o Senhor se manifesta a nós. E ele tem várias formas de manifestar. Ele tem várias formas de fazer isso. Com Saulo, ele se apresenta numa grande luz e Saulo ele fica cego por 3 dias e ele é levado à rua chamada direita, dentro de Damasco. E ali, Ananias, o Senhor fala com Ananias para que Ananias vá encontrar com Saulo. Então veja bem, por que era necessário uma conversão? A conversão, ela exige algo. Nós vamos voltar aqui a nossa verdade prática, que diz que a verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, na vontade e na ação do homem. Então veja que a verdadeira conversão, não estamos falando da falsa conversão, mas a verdadeira conversão, ela provoca um arrependimento, a fé e a completa transformação de pensamento, de vontade e de ação. Então a conversão, ela se demonstra exteriormente, é uma prova de que fomos regenerados. A regeneração, ela acontece interiormente e a conversão, ela se demonstra por fora. Por que era necessário isso? Porque Saulo ele foi perseguidor da igreja. E os cristãos, como por exemplo Ananias, precisou de uma prova viva, de uma prova externa, de que Saulo foi transformado por Jesus. Precisava de esse resultado externo. Então a conversão é justamente isso. Ela tem essa comprovação de que essa pessoa encontrou realmente com Jesus. Então quando Ananias chega para conversar com Saulo, ele já chama Saulo de irmão. Veja que mudança drástica. De perseguidor, de um homem temido por Ananias, agora Ananias chama Saulo de irmão. Por quê? Porque a conversão ela transforma a pessoa. Né? Existem pessoas que se dizem convertidos a Cristo, mas não tem um resultado, nenhum fruto dessa conversão. Não houve uma mudança, não houve um arrependimento. Então veja bem, quantas pessoas preocupadas que a sua mensagem ela precisa ser uma mensagem, vamos dizer assim, açucarada para o pecador. A gente vê por aí os ensinos dos pregadores coach, né? O coach, ele procura mostrar que o pecador, ele é alguém importante. Não que o ser humano não tenha sua importância para Deus, mas o pregador coach, ele vai evidenciar uma importância muito grande na vida do homem, uma importância que ele não tem. E o que acontece? Quando isso é evidenciado além do limite, ao invés de provocar no pecador um arrependimento, vai provocar outros pensamentos, outros sentimentos que não são reais. E aí é um perigo,
porque não vai haver arrependimento. O pecador precisa se arrepender dos seus pecados, ele precisa sentir que ele é um pecador, que ele precisa de Jesus, né? Então, a conversão ela é uma doutrina bíblica e ela começa com o arrependimento. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados para que nós sejamos salvos em Cristo Jesus. Então, 2.2 diz a conversão de Saulo promoveu uma transformação pessoal, é o que nós acabamos de dizer, né? As pessoas que olhavam para Saulo via nele uma mudança. Nós observamos isso, que quando Saulo ele já é transformado e ele vai pregar o evangelho lá em Antioquia, ele é convidado por Barnabé e ali ele vai discipular os irmãos que estão ali. Quando eles começam a imitar a vida transformada de Saulo, e, e ali eles são chamados pela primeira vez de cristãos. O que significa cristãos? Cristãos significa pequenos cristos, ou seja, imitadores de Cristo. Então, Saulo, ele é um imitador de Cristo e ele envolve as outras pessoas também para ser cristão, um verdadeiro cristão. E ali em Antioquia, a Igreja de Cristo passou a ser chamada de cristãos, porque eles estavam imitando a forma transformada de Saulo de Tarso. 2.3 diz a conversão faz parte da doutrina bíblica da salvação. Então, o que é a conversão? É uma resposta positiva, né, ao chamado de Jesus. Nós precisamos, então, responder positivamente. Ele nos chama e nos dá essa condição de responder para Ele. Porque quando o homem está longe de Deus, ele não sabe o que fazer. Ele só quer o pecado. O desejo dele está voltado para o pecado. Por isso ele precisa, então, ter um encontro com Jesus. Então, quando ele tem um encontro com Jesus, ele tem a sua vontade liberta. Ele tem agora essa oportunidade de responder positivamente. Nós estamos, então, caminhando para o tópico de número 3, que diz as 3 faculdades interiores transformadas na conversão. Então, a primeira faculdade é intelectual, que é o conhecimento do pecado. O pecador ele precisa saber que ele é em si um pecador, para que ele alcance a misericórdia de Deus. Em Romanos capítulo 3, no versículo 20, diz: por isso, nenhuma carne será justificada diante de Deus, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, a primeira faculdade do ser humano que precisa ser transformada é a intelectual. Veja Saulo. Saulo, ele estava tendo sucesso naquilo que ele estava fazendo, então ele estava intelectualmente satisfeito. Ele estava pensando que estava tudo certo, estava no caminho certo. Mas quando ele tem aquele choque de realidade, através do encontro com Jesus, ele vai entender que ele estava totalmente errado. Ele estava no caminho errado, ele estava fazendo as coisas erradas. Então ele tem esse impacto do encontro com Jesus, então a sua mente vai ser transformada. Ele vai entender que ele precisa de uma conversão, ele precisa de uma mudança. Ele precisa de voltar-se para Deus. Se isso não acontecer com o pecador, então ele vai permanecer nos seus pecados. E 3.2 Faculdades das emoções. Saulo de Tarso era um homem que amava o que fazia, que era perseguir a igreja. E ele estava envolvido pessoalmente e emocionalmente. Todas as suas forças estavam envolvidas em perseguir a igreja. Mas quando ele encontra com Jesus, ele tem um choque nas suas emoções. Aquilo que produzia para ele alegria vai produzir tristeza. 1 Coríntios 7,10 diz: porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então aquilo que trazia alegria para Saulo, agora traz tristeza. Quando ele lembra
de que ele perseguiu a igreja, isso causa nele tristeza. Isso acontece com o pecador arrependido. E quantas pessoas que se alegram, né, com o seu passado, quando eles contam o seu testemunho de vida no passado, a gente não nota nessas pessoas uma tristeza, um pesar por ter sido alguém pecador. Então isso é muito triste, porque isso demonstra que as suas emoções não foram transformadas no momento em que ele aceitou a Cristo. Então isso nos mostra que não ocorreu nessa pessoa uma verdadeira conversão, porque a verdadeira conversão ela muda as emoções. Aquilo que nos trazia alegria nos traz tristeza. E aquilo que para nós não trazia nenhum tipo de empolgação, como por exemplo, seguir Jesus, servir a Deus, ir para a igreja, orar, ler a Bíblia, que eram coisas que a gente não tinha nenhum prazer nessas coisas. Agora nós temos prazer. Então veja que o Senhor, Ele muda as nossas emoções, Ele muda o nosso gosto. Nós vamos começar a gostar das coisas de Deus. O homem convertido, a mulher convertida, ela passa a amar as coisas que Deus ama e odiar as coisas que Deus odeia. 3.3 Faculdade da vontade. Então, as vontades de Paulo eram uma vontade escrava. Ele queria porque queria exterminar os cristãos. Então, o que é que uma pessoa, que um pecador, ele quer? Ele quer a cada dia mais se aprofundar nos seus pecados. Ele não quer de forma alguma sair disso. Mas quando ele tem um encontro com Jesus, ele tem a sua vontade liberta. O pecador agora pode pensar, pode desejar e fazer o que deve ser feito para a glória de Deus, porque as suas vontades são vontades libertas, né? Transformadas por Jesus. Então, a nossa conclusão. A conversão de Saulo foi provocada pelo impacto do resplendor de luz que ofuscou a sua visão e o obrigou a reconhecer que não podia mais lutar contra Cristo. Então, esse foi o nosso resumo da lição de número 3, né? A conversão de Saulo de Tarso. Que Deus abençoe sua vida ricamente e até a semana que vem. A paz do Senhor Jesus.